Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, esposa do Edson e mãe do Leandro. E eu hoje estou muito emocionada de começar esse evento com pessoas tão incríveis que estão aqui e que eu vou brevemente apresentar, mas elas vão falar delas, né? Elas vieram para isso, é uma roda de conversa. E eu só queria apresentar para vocês como que tudo isso começou. Foi, na verdade, com o meu diagnóstico aqui na minha casa, do meu filho. Para mim, tem 1 ano, mais ou menos, que eu descobri que ele era autista. E eu comecei a perceber que as pessoas com algum tipo de questão, de alguma deficiência e tal, realmente precisavam de um megafone e falar das dificuldades que estavam enfrentando, mas do seu ponto de vista, e não desse ponto de vista da inclusão que foi imposta. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui encontrando pessoas maravilhosas e eu descobri que tem muita gente que pensa como eu e precisa de um megafone. E aí surgiu, então, a inclusão reversa. O que é a inclusão reversa? É o ponto de vista do excluído. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, se existe inclusão é porque houve exclusão. Por quê? E é disso que a gente vai falar. E é disso que a gente quer, é sobre isso que a gente quer levantar, né, a discussão e o diálogo, para que as pessoas comecem a perceber, do nosso ponto de vista real, o que é ser acolhido, mais do que ser incluído. Acolhimento é diferente de inclusão. Então, para mim, como mãe de um menino autista de 10 anos, que tem as suas questões, e que eu também tenho as minhas questões, ficou muito claro nessa busca que eu tenho feito que o meu maior desafio é aceitar as minhas próprias limitações e as minhas imperfeições. E aí sim, fica muito mais fácil aceitá-lo como ele é, e não o que eu gostaria que ele fosse. Então, acho que a inclusão realmente parte da nossa própria aceitação, né? Nós nos aceitamos. Mas eu queria, então, falar um pouco das pessoas que estão aqui comigo. A Natália. Natália, dá um oi para o pessoal. Eu sei que ela está com obra em casa, então ela está sem som. E a Natália é professora, né, de universidade e é uma pessoa engajada, né, na inclusão. E apesar de não ter nenhum tipo, né, de deficiência oficial, né, Natália, que todas nós temos, ela sempre teve esse interesse, né? E tanto é que ela trouxe isso para a vida dela. Agora, Natália, eu queria que você falasse como que despertou, mesmo com obra, fala para gente, como que despertou isso em você? Então, há muitos anos, a minha mãe, professora, trabalhava na Secretaria de Educação e sempre fazia os cursos de educação inclusiva e levava os textos para casa. E eu tinha uns 12, 13 anos, eu me interessava e já começava a ler. E aí foi muito legal. Eu comecei a estar lá atrás, né? E quando eu procurava e pesquisava, eu gostava daquilo ali. E aí, mais ou menos em 2008, eu estava fazendo o curso de formação dos professores, né, a nível médio, e tinha que fazer estágio numa turma que tivesse alguém com deficiência. E eu conheci a professora de Libras, né, que dava aula para um grupo de surdos,
E aí eu fui para aquela escola e me apaixonei. E nunca mais eu parei de estudar a língua de sinais, né? Fiz pedagogia, o meu TCC foi dentro da língua de sinais, pesquisando o surdo. Depois, após, também, né? Eu fiz após em Libras. Depois, no mestrado, eu continuei estudando, pesquisando a inclusão do surdo dentro da universidade. Então, a minha vida, o amor que eu tenho pela inclusão, e acredito que todos podem aprender, todos podem se desenvolver. A gente só precisa respeitar o tempo de cada um. Então, hoje, eu estou com gente, é muita emoção, meu Deus do céu, como é que eu vou até essa semana? Se eu não desidratar essa semana, nunca mais. Eu quero apresentar para vocês a Caterine. Gente, Caterine é uma pessoa incrível que eu conheci pela internet, através da Biba Arruda, e está sendo minha colega de classe virtual. Estamos estudando muitas coisas importantíssimas sobre família, sobre amor, sobre Deus, várias coisas. E a Caterine tem uma história incrível que eu falei, gente, ela tem que compartilhar, ela faz parte disso tudo, né? Não foi à toa que a gente está estudando junto, e ela participou de toda a criação desse evento, né? Então, tinha que estar. E ela mora em San Diego, então nós conseguimos esse horário na agenda dela, porque não é, vocês vão ver aí a rotina dela. Quem já morou fora, sozinha, sem família, sem ninguém perto, sabe como é que é. E eu quero que ela se apresente e fale um pouco da vida dela. Acho que você tem muito a acrescentar, Caterine. Fale aí para o pessoal um pouco da sua história, dos seus filhos, da sua vida. Vai ser muito bom ouvir você. Obrigada, Liz. É um prazer estar aqui. Você é uma amiga muito querida, sabe disso, muito amada, mesmo sendo só da internet. E estar aqui para mim tem um significado muito especial, né? Eu me mudei aqui para os Estados Unidos, né? A nossa família era uma família completamente típica ainda. Era eu e meu marido, eu tinha tenho dois meninos, né? O Kenzo, que tem 6 anos e é um menino típico e lindo. E o Bento, né? A gente mudou para cá, ele tinha 1 ano, e até aquele momento eu ainda achava que ele era uma criança típica. Depois de 6 meses aqui, o meu Bento começou a perder habilidades que ele já tinha, né? Ele parou de falar algumas palavras, ele imitava, apontava, brincava, e ele parou com isso tudo, né? Depois de algum tempo eu comecei a perder o meu filho. E aí veio o diagnóstico do autismo. E eu não sabia de nada sobre o autismo. Nessa época eu pensava que o autista era só aquela criança que, né, que tampava o ouvidinho e se balançava, e quando a gente começou a pesquisar, eu pensava assim, como meu filho, né, uma criança que vinha se desenvolvendo tão bem, teve, né, esse diagnóstico, né, se tornou desse jeito, foi como se tivesse perdido realmente meu filho. E ali foi muito difícil para mim no início, Liz, eu vivi um verdadeiro luto da maternidade, sabe, assim, eu vivi aquele filho que a gente idealizava, que a gente sonha, né? Que a gente sonha para todos os nossos filhos, não que nossos sonhos vão acontecer exatamente como a gente quer, né? Mas a gente sonha que tudo. E eu pensei que meu filho não ia poder ser capaz, né? De tudo isso. E eu falo que a verdadeira inclusão teve que começar na minha casa, comigo, quando eu precisei, né, aceitar meu filho do jeito que ele é. Quando eu comecei a entender que, independente de tudo, de qualquer diagnóstico, de qualquer coisa, meu filho ainda assim era capaz de muita coisa. E que eu não podia, né, medir o desenvolvimento dele, comparar ele com os outros, e sim com ele mesmo, sabe? E quando eu comecei a entender que ia ser tudo no tempo dele, né, mas que ele podia ir muito longe, as coisas mudaram bastante aqui em casa. Mas precisou ser da gente primeiro, sabe? Eu achei interessante isso, né? Que você falou do filho ideal. A gente tem, né? Não dá para ser hipócrita, gente. Eu sonhei em ter um filho que fosse autista severo não verbal.
existe isso. Não dá para romantizar isso, é uma questão que é imposta, mas que ou a gente aceita e aceita numa boa, aceita de verdade, ou a gente vai viver isso a vida inteira, né? Mas existe um processo. Não vai dizer que foi de repente, não. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas se sentem culpadas de ter essa rejeição inicial, ou de ter esse processo, mas depois nem todo mundo. Tem gente que rapidamente aceita, mas tem gente que não, tem um momento. Eu vivi o luto lutando, sabe? Porque quando eu comecei a estudar, né, sobre que aí mãe vira mãe leoa, né? Mãe não tem jeito. Mãe que é mãe, ela vai em busca de tudo, e eu não dormia, sabe? Era 24 horas por dia estudando, vendo o que era melhor para o meu filho. Eu falo que eu fui do luto à luta, eu vivi o luto lutando. Aqui eu estava sozinha, só eu e meu marido, a gente não tem família aqui, então eu lutei chorando, né? Eu lutei literalmente chorando, aceitando todo o processo do diagnóstico, né? E uma coisa eu aprendi: o que é difícil não quer dizer que é ruim, né? É muito difícil. Não é porque é difícil que é ruim. Eu amo meu Bento e o meu Kenzo do mesmo jeito. Os dois são muito especiais para mim. Não é o Bento que é especial porque ele tem autismo, ele é não verbal, é severo. O Kenzo é tão especial quanto ele. Porque as pessoas têm que entender. E eu não sou mãe especial porque eu tenho um filho com autismo severo e não verbal. Toda mãe é especial. Toda mãe luta pelo seu filho com as forças que ela tem. Isso é o que eu tenho na minha vida. Eu tive que aprender a lutar desse jeito. Mas a outra mãe que está do outro lado, que não tem um filho, é tão leoa quanto eu, porque ela vai lutar para o filho dela. Cada um, né, luta de acordo com o que chega para a gente. Isso é ser mãe, né? Mãe é fazer tudo pelos nossos filhos, independente sendo típicos ou atípicos. E o que eu falo muito para as mães de crianças atípicas, né? Atípicas, né, no caso, que eu tenho o Kenzo. O Kenzo é um menino que ele entende a diferença de cada criança, talvez por ele ter o Bento em casa, né? Ele não vê a diferença, ele conversa com todo mundo, ele brinca com todo mundo, e criança não tem isso. A criança, quando a gente começa, não tem isso. Então, assim, eu sempre falo para as mães típicas, né? Se juntem a nós, sabe? Ensinem os seus filhos que todos somos diferentes. Todos, sabe? Não tem nenhum é igual ao outro, né? E isso que é importante. Se a gente ensinar isso para nossas crianças desde pequeno, a gente não vai ficar precisar lutar por alguma coisa lá no futuro, porque a gente vai crescer com isso, né? E eu vejo isso no Kenzo, é possível. O Kenzo, ele entende. O Kenzo tem... Aqui, graças a Deus, a gente convive muito com outras crianças, né? Com crianças com outras necessidades, né? Com crianças atípicas. É muito normal. Por exemplo, o Kenzo no preschool, que é antes do kindergarten, aqui, antes da alfabetização, eles iam para um preschool e lá era ensinado linguagem de sinais para todas as crianças. Porque algumas crianças tinham dificuldade de fala. Não era nem nenhum diagnóstico, não, mas às vezes falavam depois. E aí todas as crianças típicas aprendiam a linguagem de sinais para poder se comunicar. Então, assim, e aí tinha todas as imagens, por exemplo, de mais é fazendo assim, de acabou, então todas as crianças, please, elas fazem, com 2 aninhos, elas aprendem a linguagem de sinais para se comunicarem. Então, assim, hoje o Bento é não verbal e ele usa a linguagem de sinais para algumas coisas. Mas as outras crianças são capazes de aprender ele, mesmo as crianças típicas, porque elas aprendem isso geralmente aqui na escola. E eu acho isso, assim, maravilhoso, porque dá a oportunidade das crianças entenderem o que ele está falando, mesmo não podendo falar. É incrível. E eu queria muito também trazer você, porque, além de tudo, ela é militar, agora está lá nos Estados Unidos, mas ela é militar. Então, assim, toda né, toda certinho, tudo dela é certinho nas horas. Ela é a primeira a chegar na aula, ela espera a gente, que tudo dela é milimetricamente calculado.
E aí, quando saiu tudo do lugar? Como foi, Caterine? Foi quando eu vi que eu não dava conta, né, de tudo sozinha, né? Eu tive, sim, a nossa vida foi totalmente calculada, né? Eu entrei para a aeronáutica, eu casei com o homem da minha vida, logo depois que eu entrei, a gente planejou ter 2 filhos, um bem seguidinhos do outro, e foi tudo vindo como a gente queria que realmente fosse. Quando a gente se mudou para cá, de uma forma planejada, estava grávida do Bento, quando a gente planejou vir para cá, para os Estados Unidos, né? Então, quando veio o diagnóstico, além de toda a adaptação que a gente estava vivendo, né, de uma família, vivendo uma outra cultura, se adaptando à vida aqui, teve diagnóstico. A minha vida virou literalmente uma bagunça. Eu fiquei completamente perdida, completamente sem chão mesmo, assim, de não saber o que esperar do amanhã. E eu acho que é isso que, quando a gente tem um diagnóstico, né, é a fé que a gente tem. A gente primeiro coloca o pé, e depois vem lá, sabe, Deus, e coloca o chão, né, porque é assim que a gente vive todos os dias. E entrega tudo. A gente luta hoje, eu luto todos os dias, para o meu filho aprender, né? Não que ele tenha que mudar o jeito dele, mas ele precisa viver nessa sociedade de uma forma que ele sofra menos. Então, para isso, ele precisa, às vezes, se adaptar a alguns padrões, né? Que para sofrer menos, talvez, assim. E, então, a gente precisa ensinar algumas coisas para ele, como se comunicar. Ele tem que se comunicar de um jeito que toda a comunidade entenda. Então, se ele está em algum lugar, ele precisa saber pedir o que ele quer, ele precisa saber falar o que ele quer. Então, eu preciso ensinar ele isso, né? Ele precisa entender que, às vezes, ele precisa esperar numa fila, né? Tem certos tipos de coisas que mesmo sendo difícil para ele, eu preciso ensinar. E essa é a minha forma de amar meu filho. É uma forma de ensinar, de educar, né? É um pouco mais difícil, mas a gente precisa. Então, quando a gente fala em tratar, né? Que muita gente fala, o tratar não é buscar cura, não é não aceitar a sua criança como não é, mas que seu filho, você está tratando ele, coloca ele em muitas horas de terapia. Não é eu não aceitar. Eu acho que é eu amar tanto, e eu estou preparando ele para viver no mundo que é muito diferente da cabecinha dele. Então, assim, aqui a carga horária de terapia é muito intensa, né? O Bento, ele já chegou a fazer 38 horas de terapias por semana. Então, assim, é escola, é terapia em casa, terapia em clínica, e ele é uma criança super feliz mesmo com isso tudo. Ele é uma criança que ama brincar com o irmão, ama estar com a gente, mas aqui nos Estados Unidos, o diagnóstico, alguns diagnósticos de autismo, principalmente, ele é tratado muito mais a nível educacional do que a nível de saúde, sabe? Então, assim, as escolas agem muito naquela criança, para que aquela criança se desenvolva, né? Aproveite aquele tempo todo de primeira infância para que ela se desenvolver o máximo possível para que ela consiga ser o mais independente possível, né? Não é mudar o nosso filho, é tornar ele independente, tornar ele capaz de ter um trabalho, tornar ele capaz de ter um ofício, ensinar ele alguma atividade que ele possa fazer, para que ele possa ou viver daquilo no futuro, ou ser produtivo de alguma forma, né? Então, aqui, tudo isso é muito bem estruturado desse jeito. Eu falo que, assim, a gente não veio aqui por acaso, a gente decidiu se mudar para cá, eu estava grávida dele. A gente chegou aqui sem diagnóstico, né? Ele realmente regrediu aqui, foi perda de habilidades mesmo, foi o autismo regressivo. Né? Claro que já tinha alguns sinais bem leves lá, mas o desenvolvimento dele vinha completamente normal, né? O grande choque foi quando ele perdeu habilidades que ele já tinha. E a gente chegou aqui e, graças a Deus, eu tô no lugar certo, sabe? Eu vim pro lugar certo, eu vim pro lugar que aqui eu não preciso brigar pelo meu filho. Aqui eu não preciso mostrar que meu filho tem direito. E isso é que eu desejo para o Brasil de todo o coração, sabe? Que as mães não precisem... porque já é tão duro a gente ter que lidar com as dificuldades dos nossos filhos e a gente ter que ainda lutar contra tudo e contra todos.
para nossos... Falar o óbvio, né? Me incomoda muito falar o óbvio, meu Deus. E, Caterine, deixa eu te perguntar, você que chegou aí e tal, aí você viu o teu filho e ele teve essas horas todas de... Você percebeu que ajuda? Porque às vezes eu percebo que tem mães que desistem. Ah, não vai ter jeito, ele não fala, ele não vai, e desiste. Então você, que é daquelas, né, milico ali, turona, que não existe nunca, não existe. Mas que é bom isso, e está tendo toda uma estrutura, porque às vezes a pessoa também não tem grana, né? Aqui no Brasil tudo é muito caro. Mas assim, eu acho que vale como referência para que a pessoa acredite, é possível. Tudo sendo estimulado melhora, não é verdade? Sim. Você percebeu? Muito. Você, tanto é que você até fez um... Ela virou, gente, uma especialista que ajuda os pais, e ela tem o Instagram, já deu até curso, porque ela se especializou tanto que... fala disso para gente. Quando eu via o Bento, como ele não tem nenhum atraso motor, né, grande, as terapias, focos dele é terapia ABA, fono e terapia ocupacional. É a tríade que a gente usa aqui. Em 15 dias dessas terapias, o meu filho voltou para mim. Em 15 dias de análise de comportamento, meu filho voltou a olhar nos meus olhos. O meu filho voltou a me procurar. Com a TO, a gente conseguiu um trabalho incrível de autorregulação, de integração sensorial. O meu filho, hoje, ele sabe, inclusive, quando ele precisa se regular e como buscar isso. E a fono, né, toda ajuda na parte da fala, os Apex, que é muito difícil para o Bento ainda, né? Então, assim, a gente tirou, nessa época que a gente teve o diagnóstico, como o Bento não estava numa escola especial para crianças atípicas, né? A gente preferiu tirar o Bento da escola, porque nesse momento o Bento precisava reaprender coisas básicas para voltar para a escola e interagir com outras crianças. Porque o que eu sinto no Brasil é que muitas mães acham que colocar numa escola com criança atípica vai ajudar a criança porque ela precisa socializar. E eu acho que inclusão não é isso. Pelo menos no caso, gente, do Bento, que é um autista mais comprometido, né? Claro que tem vários níveis, então, assim, falando no caso do Bento. O Bento precisava aprender primeiro essas coisas. Aprender a socializar, aprender a sentar do lado de um amiguinho. Ele precisava aprender isso para poder ir para uma escola e começar a viver realmente isso, né? Então, a gente tirou ele da escola, focamos na terapia, era a terapia ABA, fono e TO em casa, né? Nessa época, a gente fazia 20 horas de terapia por semana, com as 3. Aí, quando ele completou 3, depois de um ano só de terapia, ele completou 3 anos, fomos para a escola. Aqui, com a criança com 3 anos, que aqui a escola pública é só a partir dos 5, para criança atípica. Para criança atípica, ela vai para a escola com 3 anos de idade. E na escola é oferecido fono, terapia ocupacional já para todas as crianças e outras terapias de acordo com a necessidade de cada criança. No caso do Bento, ele já teve aba de 1 para 1 na escola por causa do diagnóstico do autismo. Então, ele estuda numa escola regular, numa classe especial dessa escola regular. E o que é sensacional que é feito, assim, ele, na classe dele, ele tá com amiguinhos com o mesmo desenvolvimento do que ele, tá? Ninguém a mais, nem ninguém a menos. Então, assim, ele tem, a professora dele é uma BCBA, a BCBA é a pessoa que tem o título de análise de comportamento aplicado aqui, é a pessoa que monta programas de análise de comportamento aplicado aqui, e ele tem, e todas as crianças têm o 1 para 1, tem um professor auxiliar com ela, no caso do Bento, quando ele entrou com 3 anos de idade. E como ele, por exemplo, ele tinha a parte motora muito boa dele, né, que ele... Então, na hora do parquinho, era a hora que ele interagia com crianças típicas. E aí é a hora que faz a conexão. Cada criança, de acordo com a sua habilidade, interage com outras crianças, né? Então, por exemplo, se a criança ela é boa em pintura, ela é boa em arte, ela gosta disso, é nessa hora que ela vai interagir com crianças típicas, com todas as crianças. Aí, nessa hora, junta tudo. Então, a ideia aqui que eu percebo é que a gente vai incluindo as nossas crianças aos poucos, tá? Na sala de aula regular, de acordo com a capacidade das crianças, né? Então, assim, aqui a criança só vai para a sala regular quando ela não precisa de nenhum suporte.
Nenhum. Só tipo suporte, tipo assim, sentar à frente, né? Ter que sair em alguns momentos para uma sala de recurso porque precisa se regular, mas ela não fica com mediadora em sala de aula. Se a criança precisar de mediadora, ela fica na mesma escola, mas ela fica numa sala especial, com crianças. Que um dia a gente chegue a isso, pelo amor de Deus, que eles metem um monte de criança, né, na sala. Eu sei que tem muitas mães que falam, mas tem medo, meu filho vai ficar com crianças, né? Porque eu acho que o preconceito vem até das mães quando a gente fala em inclusão, das mães atípicas mesmo, que quando fala em classe especial, meu filho vai ficar tudo ali misturado, mas eu falo o seguinte, gente, inclusão, né? Não é a gente ter uma criança de 12 anos de fralda numa sala de 12 anos. Isso não é inclusão. Aquela criança precisa aprender tudo, menos matemática para uma criança de 12 anos. Sabe? Da mesma forma que não é justo para as crianças típicas, né, estarem ali convivendo com um monte de mediadores que podem também atrapalhar até a interação daquela criança típica. Até todo mundo é prejudicado. Quando a gente tenta... Isso não é inclusão. Inclusão é não, e eu ouvi uma vez uma mediadora me falando que ela teve que brigar na escola com o professor de educação física porque ele não incluía o aluno que ela... Então, ele sempre era excluído e tinha que fazer coisas paralelas. E ela queria botar ele lá, junto. Ela ia ficar de longe, mas o professor também não entra em nada. Então, eles criam a lei, metem todo mundo ali dentro e se virem. Sim. É muito difícil para todos, né? O professor não está pronto. Não. As crianças não estão prontas para acolher, não há um papo, não há uma conversa, não há uma orientação. Não é culpa do professor isso, gente. Não tem como o professor, duro. Com não sei quantas crianças são no Brasil. Com 25 crianças, dá conta de uma criança que precisa de mais suporte. Independente do grau de disability que ela tem, né? Independente do grau do autismo ou do que ela tenha. Sempre vai precisar de um suporte maior para uma criança típica. Então, assim, não tem como um professor com 25, 30 alunos dar atenção para aquela criança. Não. Não dá, todo mundo vai viável. E eles não são preparados para isso, não é culpa do professor. Não, e já que, então, voltando agora para a nossa realidade, sabemos que o ideal existe, que tem gente, né, vivendo isso, mas vamos voltar aqui para a realidade brazuca. O que você pode, que eu sei que você já dá as dicas no teu canal lá, né, do Instagram lá e tal, mas assim, você acredita que os pais podem realmente estimular mais seus filhos, mesmo sem essa infraestrutura toda maravilhosa? O que você acha? Qual é o papel aí da gente aqui no Brasil? O que a gente consegue fazer? Eu acho que os pais são cruciais no desenvolvimento de uma criança atípica, né? Primeiro que nós estamos com nossos filhos 24 horas por dia. Então, assim, melhor pessoa para estimular nossos filhos somos nós. Primeiro que nossos filhos nos amam, né? Então, tudo que a gente faz e ensina, e eles fazem porque eles nos amam, eles querem aprender até para fazer para a gente. Quando a gente usa análise de comportamento aplicado, a gente usa muito reforço positivo. E eu sou o reforço positivo do Bento. O Bento, ele aprende as coisas, ele faz coisas para falar assim, mamãe, eu tô fazendo, eu tô conseguindo. Só para escutar, né, muito bem, meu filho, você conseguiu. Ele entende isso, né? Então, assim, eu tô o tempo todo com o Bento. Eu falo muito isso. Nada adiantaria o meu filho ter todas essas horas de terapia por dia se eu em casa não estimulasse ele. Se eu em casa não trabalhasse com ele. Então, assim, uma criança como o Bento, né, uma criança típica, ela precisa estar sendo estimulada o tempo inteiro. E entre os pais, a gente pode estimular na hora do banho, a gente pode estimular no carro enquanto canta uma música, a gente pode estimular em brincadeiras, né? Assim, o autista, ele tem muita dificuldade de contato visual. Como a gente fez contato visual aqui com o Bento? Brincadeiras de cosquinha. Fazia cosquinha nele, parava a cosquinha, aí ficava parando, esperando. Se ele não me olhasse nos olhos, não tinha mais quando ele me olhava, fazia cosquinha de novo. Com o tempo, ele começou a entender que toda vez que ele me olhava nos olhos, ele tinha a cosquinha que ele tanto adorava. E isso pai e mãe pode fazer. Brincadeira serrador, todas as crianças adoram, independente de... E você ali pode buscar a interação com seu filho.
nada mais é do que se divertir com seu filho, só que fazer, como as nossas crianças têm falando muito de autismo aqui, gente, porque é o que eu mais conheço, né? E as crianças têm uma dificuldade de interação social, né? De buscar o outro. Só que com a gente, não. Então, a gente se torna parceiro do nosso filho, parceiro de brincar com ele, faz ele gostar de estar com a gente, de brincar com a gente, e depois eles vão generalizando isso com outras pessoas, né? E aí vão aprendendo com outras pessoas também. Então, assim, nós somos em tudo. Não dá para terceirizar, né? É o que você falou, mesmo com toda essa infraestrutura, se você não tivesse arregaçado suas manguinhas e vamos participar como família, todo mundo, não ia. Nem você também sozinha não dá conta. Não, meu né? marido, Tem que ser... meu marido é o meu braço direito, esquerdo, é a minha base aqui para poder me ajudar com tudo isso. É incrível, não, é incrível isso. E no seu Instagram você dá essas dicas para o pessoal? Na verdade, eu mostro a terapia do Bento, eu mostro tudo que o Bento faz. As terapeutas, como sabem que eu falo com o Brasil, né, elas autorizam eu filmar e mostrar tudo. Ai, então, que legal. Tudo que acontece com o Bento. E eu mostro como que eu ensinei habilidades que são importantes, né, para as crianças, para o Bento, como foi ensinado na terapia, e como eu generalizei isso em casa, né, como eu faço em casa para que ele aprenda essa habilidade mais rápido. E uma coisa que é muito interessante aqui, gente, que assim, que eu acho que aqui não tem nenhum egocentrismo em relação, o que importa é a criança, sabe? Então, por exemplo, ele tem uma BCBA na escola com a professora dele. Essa BCBA da escola vem na minha casa para acompanhar a terapia do Bento em casa, para saber como está sendo trabalhado, para poder elas trabalharem em conjunto, porque assim, a ideia é que elas trabalhem no mesmo programa para o Bento aprender aquela habilidade mais rápido e assim passar para outra. E generalizar mais rápido também, né? Porque não é só aprender durante o que está fazendo, ele fazer em todos os momentos da vida dele, em todas as circunstâncias, como todo mundo. Então, assim, a equipe inteira trabalha junto. A fono, a terapeuta ocupacional, a fisioterapeuta quando precisa, a BCBA, todo mundo trabalhando em conjunto para que aquela criança consiga evoluir. E aqui é uma coisa que tem o treinamento de pais, né? Nós, pais, somos treinados para estimular nossos filhos, porque a ideia é realmente que essa criança seja estimulada ao máximo que ela puder, para que ela se desenvolva melhor. E ensinar os pais a lidar com os filhos, né? Ensinar os pais como lidar quando a criança entra em crise, quando a criança está em um momento que ela não consegue se... Então, assim, a gente tem todo um treinamento para que a gente consiga lidar com nossas crianças. E aqui aqui a gente tem acesso a isso, tem muita as terapias em casa não, é pelo plano de saúde, né? A escola da terapia de graça, que é a escola pública, mas eu vejo, se você buscar na internet, para quem entende inglês, tem muito conteúdo bom que as pessoas fazem aqui de graça. E aí o Instagram surgiu disso, porque quando eu vi o que eu tinha aqui, e gente, e as terapias, os pais podem fazer, os pais conseguem estudar. Claro que não é o ideal. Claro que o ideal é você ter um profissional que te apoie, mas sabe que não é a realidade de todos no Brasil, né? E, então, quando eu vi a evolução do Bento e eu vi que são estratégias que eu posso aplicar em casa, que eu não preciso, né, que dá pra gente aplicar com nossos filhos, eu falei, eu vou montar o Instagram e vou falar isso no Brasil. Porque, assim, é uma diferença surreal. E isso não é querer mudar o meu menino, isso não é querer tirar o autismo dele. Não, isso é só um jeito de amar, é só ensinar o meu menino a aprender a viver aqui, ou o meu menino do jeito que ele é, né? Mas eu falo que ele luta todos os dias para aprender a viver nesse mundo com a gente. Todos os dias. E ele fica ali e faz, sem querer. Ele vai lá. Sabe o que me emociona? Me emociona, eu acho que isso aqui é assim, a essência da inclusão reversa que a gente está falando, é a primeira inclusão que acontece dos nossos entrar no mundo deles. Quando a gente consegue isso, é tão emocionante. Essa é a primeira inclusão, é a nossa, é a gente ser incluído por eles. E aí muda tudo, né? Quando você consegue. Então, também precisa pedir permissão, né? A gente precisa saber acolher para ser acolhido.
É isso que é, né, a grande... Ô, Kátia, eu quero aproveitar ao máximo você. Gisele, por favor, a doutora Gisele Aguiar, ela é mediadora físico-emocional, ela vai falar mais depois dela, mas eu quero... Você quer fazer alguma pergunta para a Kátia antes dela ir? Que eu sei que ela tem o Bento, esse povo todo para cuidar, tem a ponta apontando para o futuro, para postar coisas, ela, o fuso horário dela é totalmente diferente do nosso. Então, quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa do que eu sei que você quer, né? Então, faça. Seja bem-vinda, Catarine. Muito bom te ouvir. É estranho também te ouvir. É esquisito te ouvir, porque eu lido com muitas mães especiais que fazem até mesmo, muitas delas se acostumaram com a expressão eu sou mãe especial, eu tenho um filho especial. Eu tenho uma clínica de reabilitação aquática onde meu público principal são crianças especiais e as famílias deles. E quando eu fui fazer uma live, eu tinha ouvido uma mãe no meu curso de mediação física e emocional. Eu tinha eu convidei uma mãe que é minha prima, ela tem um filho com paralisia cerebral, e aí ela disse, meu filho tem deficiência, e todos os meus filhos são especiais, todas as crianças são especiais. Falou parecidíssimo com você. E quando eu aprendi isso nessa aula, eu fui dar aula e aprendi com a aula, e eu fui fazer a chamada desse evento, que eu falaria junto com uma médica neurologista, que também concordava que a criança com deficiência. E que quem escolheria a melhor forma de ser chamado ou de comunicar seria a mãe, que escolheria como que você gosta. Mas que o correto é uma criança com deficiência. E ponto. Então, me chamou muita atenção quando você falou sobre isso. E quando eu fui fazer a chamada, eu fui massacrada pelas professoras. As professoras falaram que foi muito esquisito o jeito que eu falei. Eu falei assim, se você tem algum filho com deficiência ou trabalha com crianças com deficiências, eu convido vocês para essa live. Então, foi um pouco pesado para o povo da educação, né? Com a linguagem das professoras daqui do Brasil. Então, o primeiro ponto é isso. E o segundo ponto que me chamou a atenção quando você falou é que, olha, você fez a gente imaginar uma criança de 12 anos com fralda junto com outras crianças e convivendo com essa criança. Você falou um olhar absolutamente ao contrário do que nós ouvimos aqui também. Porque aqui no Brasil, vamos supor que eu seja essa mãe. Eu quero que o meu filho conviva com crianças típicas, porque eu não quero que o meu filho comece a repetir coisas que ele não faz. Então, se ele convive muito com outra criança que tenha outras manias, que tenha outras questões, e aí meu filho vai ter as dele mais a do outro, que ele está convivendo com o outro. Então, eu quero que ele conviva com o normal, para que o meu filho seja estimulado de uma forma positiva. O meu médico pediu para eu colocar o meu filho para sociabilizar na escola. E eu também sou professora de educação física e emocional em escolas aqui no Brasil. E eu convivo com essa criança que é diferente, convivendo com as outras. Não é fácil. Com mediador, sem mediador, as crianças interagem, ajudam, sim. Às vezes dá muito certo, graças a Deus, e às vezes não dá certo. E a mãe vai tirando essa criança de colégio em colégio. Vai colocando a criança em vários colégios, porque ela não se sente acolhida, como a Alessandra falou. Mas sim, ela não entende que a visão dessa inclusão precisa ser vista como a Alessandra está apresentando agora. Ao contrário. Muito interessante eu acho que você é a primeira dessa série de lives que a Alessandra está apresentando. Muito interessante você ser a primeira, porque tira o tapete de muita gente. Porque a Eveline, ela é mãe de 4 filhos, sendo que um era não verbal e tetraplégico, Caterine. E ele faleceu recentemente. Então,
ela também é professora, ela convive com essa realidade, e durante anos e anos ela conviveu nesses dois papéis, né, de mãe e de professora. Então, muito interessante, porque o que a Eveline vai falar aqui para a gente é ao contrário do que você falou, a idade da educação aqui no Brasil. Então, eu quero, na verdade, eu não te perguntei nada, mas eu te sinalizei agora o que mais me chamou a atenção, e se você quiser comentar alguma coisa antes de você ir embora sobre desses dois pontos que eu sinalizei aqui, eu agradeço bastante, porque pode ajudar muita gente. Não, sobre filho especial, né, eu não tenho que questionar, eu tenho 2, e isso sempre esteve dentro de mim, né, não é só porque o Bento tem uma condição atípica, né, que ele é mais especial do que o Bento, do que o Kenzo. Quando a gente fala assim, filhos com necessidades especiais, parece que para as outras mães, a gente está excluindo as mães típicas, né, a gente está fazendo a exclusão quando a gente fala isso, né, e então e eu tenho um filho típico, como eu vou excluir o meu Kenzo? Não tem como isso para mim. Então não é justo eu excluir as mães de crianças típicas, né? O que a gente quer é que todas estejam juntas, todas são mães, não importa a maternidade que você vive, né? Cada uma sabe o que dói na sua casa, o que tem na sua casa. Então, assim, nada é perfeito para todo mundo, né? Então, eu tenho um filho atípico, ok, eu tenho que trabalhar mais duro com ele precisa de mais tempo para aprender algumas coisas, né? Ele pode depender de mim, talvez para a vida toda, não sei, né? Mas eu vou estar aqui para ele para sempre. E ele não é especial só por isso, e os dois são especiais. Isso para mim acho que acho que as mães que têm mais de um filho, talvez elas pensem como eu, pensem como você, porque a gente não faz diferença entre filhos. Então, talvez, eu acho que essas mães todas pensem assim, talvez, não sei. E em relação à inclusão, né? O meu filho, o Bento agora, né, vai para o kindergarten, né? Então ele vai mudar de escola no que vem. E aí o meu filho típico, né, que é uma pessoa, que é o Kenzo, é super sensível, ele perguntou assim: mamãe, eu não quero que o Bento vá para minha escola. Eu falei assim: por quê, meu filho? Porque eu não quero que os meus amiguinhos, os amiguinhos do Kenzo brincam muito com ele, mas que as outras crianças vá falar com ele e ele não consiga falar e fiquem zombando dele. Olha, o meu filho de 6 anos de idade, preocupado com o Bento ir para a escola dele, porque ele acha que as outras crianças vão zoar dele, porque ele só fica falando as mesmas palavras o tempo inteiro. E tem estereotipia vocal. Aí eu falei: meu filho, isso não vai acontecer. Mesmo que o Bentinho vai para sua escola, ele vai ficar numa área que tem crianças como ele, que estão aprendendo a mesma coisa que ele. Então, olha na cabeça do meu filho, que tem 6 anos de idade, ele já estava pensando no Bento, porque ele fez kindergarten ano passado, numa turma normal de kindergarten, como seria para o Bento difícil. Uma criança de 6 anos teve esse entendimento, que seria muito difícil para o Bento estar numa turma de kindergarten normal. Então assim, eu sei que eu sou privilegiada, eu agradeço a Deus todos os dias de estar aqui. Eu sei que no Brasil, as mães não têm muitas opções, né? E eu acho que o que a gente tem que lutar é lutar com forças maiores aí, é lutar com o governo, é mostrar que é possível fazer um sistema de ensino como tem aqui. E, gente, você sabe, não precisa de dinheiro de investimento, precisa de conhecimento, de capacitação de pessoas, mas não precisa de investir em lugares com infraestrutura, a gente precisa de espaço e capacitar pessoas. Aqui, as escolas são normais, como as escolas daí. Não tem nada de diferente. O que tem são pessoas capacitadas para lidarem com nossas crianças. É isso que nós temos aqui. A gente não tem a máquina X, não tem nada disso. A gente tem espaço e pessoas capacitadas. Então, assim, não é uma coisa tão difícil assim. O governo já tem as escolas, né? Tem um espaço. Seria investir em treinamento de profissionais para saber lidar com essas crianças, né? E cada criança ser ensinada. Gente, nós somos indivíduos únicos, né? E cada criança atípica ser ensinada com deficiência, ser ensinada de acordo com o que ela precisa, né? O plano individual de ensino tá ali para aquela criança. Então, assim, é tudo para ela. Então, assim, isso
Isso é inclusão, é focar no indivíduo, né? É ver o que o indivíduo precisa e ensinar aquilo que aquele indivíduo precisa, né? E é isso. E tem crianças que a gente vai. Aqui tem um programa, depois que a criança. Depois a criança vai crescendo, né? Tem crianças que se desenvolvem muito bem com toda essa intervenção precoce e logo conseguem ir para a escola regular e vão. Tem crianças que não, que a gente sabe que mesmo com toda essa intervenção precoce, mesmo com tudo isso, não se desenvolvem tão bem, né? A gente vai sempre lá dando suporte para ela, mas tem programas depois, quando as crianças vão crescendo, de escolas que ensinam ofícios manuais para essas crianças, para esses adolescentes aprenderem. Então, assim, eles vão para a escola para aprender arte, para aprender algumas outras coisas, né? Para aprender ofícios básicos para poder ter uma vida mais independente. Então, assim, é tudo pensado no indivíduo, na qualidade de vida dele. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar no Brasil. Não é colocar todo mundo junto, misturado. Todos temos que nos aceitar, né? Aceitar o outro como ele é, mas entender que todos são diferentes, cada um precisa aprender de uma forma. E eu falo o seguinte, né? Não é que, se a criança não está aprendendo, o problema não é dela. O problema é da gente. A gente que não está sabendo como ensinar. Então, assim, todos aprendem. Todos. Então, a gente que tem que mudar nosso jeito de ensinar. A gente tem que adaptar esse jeito para aquela criança. E colocar tudo no mesmo barco não funciona, não é assim, porque como você vai pensar no individual daquela criancinha ali, daquele indivíduo, tá todo mundo junto, e um professor só para 30 crianças, para 25 crianças. Na Casa Vida, que é a nossa clínica, a gente, antes da pandemia, tinha natação, nós temos a hidroterapia individualizada e nós temos tínhamos a natação, que é todo mundo junto. Algumas mães, poucas mães, falaram assim, Gisele, eu gostaria que meu filho interagisse, ficasse com as crianças, né, na natação. E eu falei assim, então, a gente pode fazer o seguinte, a gente coloca uma fisioterapeuta para ficar com o seu filho junto com as outras crianças. É uma maneira, inicialmente nós não fizemos isso e não deu muito certo. De fato, essa criança ela ficava buscando essa parte do isolamento, enquanto estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Essa criança queria pular, queria fazer outras coisas, outros interesses, outros objetivos. E eu fui e tive essa ideia. Então, vamos lá, vamos colocar uma fisioterapeuta, vamos colocar com seu filho, e dentro dessa aula teremos essa fisioterapeuta com o seu filho, meio que fazendo mais ou menos as mesmas coisas ali, né? E adaptando para ele. Porque, de fato, a integralidade, a mediadora ou a fisioterapeuta ficava ali no meio. De qualquer maneira, não conseguia ter o objetivo da mãe inicial, que é o objetivo da interação, né? Da integração. O que você poderia falar agora para essa mãe, o que eu não pude falar, o que eu não consegui falar, por até mesmo querer atender a mãe? Se a mãe fala assim, eu quero a lua, eu vou querer dar a lua para ela. Eu tenho esse probleminha, assim, de não ter o pé no chão, o meu pé primeiro não está no chão, muito menos eu vou colocar o pé do outro no chão. Eu ainda não cheguei nesse patamar. Eu quero dar o impossível para o outro, porque eu acho que eu também acho que eu posso alcançar o impossível. É um pouco difícil eu conseguir colocar o pé de alguém no chão se o meu é fora do chão. Então, eu gostaria que você falasse agora para mim, proprietária da Casa Vida, e também para essas mães que talvez tenham tantas outras mães que queiram, que fazem o mesmo pedido para outros lugares, para outras natações. Então, para finalizar, não vou te perguntar mais nada, gostaria que você falasse isso para a gente antes de você ir embora, por favor. Obrigada. Eu acho que, assim, quando o Bento, né, pelo meu filho, o Bento está em algum lugar, natação, né, ou numa clínica, ele está ali para aprender, né? O Bento fez natação, o Bento nada igual um peixinho, é uma maravilha, e ele fez natação individual, né? Com o professor, com ele, e o Kenzo na equipe de natação. Quando
o Bento estava safe, né, já nadando bem e tal, e ele conseguiu seguir um pouco as instruções, ele acompanhava a turminha, mas ele não interagia, né? Ele só acompanhava a turma. Então, assim, eu sei que as mães, ainda mais de crianças com autismo, têm um desejo muito grande que os filhos interajam com outras crianças, né? O conselho que eu dou, né, para a mãe, quando a tua criança está ali para aprender, né, a natação é importante para a criança, ela regula a criança, ela trabalha a coordenação motora global como um todo que aquela criança precisa, né, muitas crianças têm atraso e precisam daquilo. Então, o foco ali é aquela criança aprender, é aquela criança se desenvolver com aquilo. A interação não necessariamente precisa ser feito ali. Você, por exemplo, eu faço a interação do Bento como? A gente vive rodeado de criança. É eu que faço, né? E a gente está o tempo todo fazendo playdates com amiguinhos do Kenzo e o Bento está em todos os lugares. E a oportunidade que eu tô de fazer o Bento interagir com outra criança, quando ele mostra interesse, sem forçar, né, também, porque eu não forço, Bento, vem brincar. Não, quando eu vejo que ele tá olhando e querendo participar, eu vou lá, e aí sim, eu medio. E outra coisa que é mais importante, não sei se aqui isso acontece, não sei porque eu tenho Kenzo, as crianças mesmo mediam, né, eu ensino outras crianças como brincar com o Bento, e as crianças típicas aprendem a brincar com o Bento. Então, assim, não é nada imposto. A gente está num playdate, está todo mundo brincando ali, e as crianças vêm. Tia, ele pode brincar com a gente? Pode, mas ele não sabe brincar. Vamos, como ele brinca? E essas crianças são ensinadas a brincar com o Bento. Aqui a gente tem um grupo de social skills, né, que é habilidades sociais para crianças com autismo. Como que é isso? E isso você talvez possa adaptar na sua clínica. A gente precisa de crianças típicas que tenham um bom entendimento, e a gente treina essas crianças típicas para brincar com os nossos filhos. E aí, são 1 hora por dia, todas as brincadeiras. Aí, o foco é na criança típica. A gente usa brincadeiras que ela gosta, coisas que ela se interessam, só que em vez de um terapeuta, é uma criança típica treinada para isso. Ou uma criança com autismo que esteja no desenvolvimento um pouco mais à frente, tá? Que tenha uma, né? Então, assim, a gente tem esses momentos, né, de fazer essa socialização, de treinar essa socialização, só que a gente treina um programa primeiro, e isso, eu posso até te dar artigos sobre isso é comprovado cientificamente, isso funciona muito aqui. Gente, eu estudo muito, e eu só busco coisa com embasamento científico de estudo há mais de não sei quantos anos, então, assim, é assim que funciona aqui. Tanto que quando o Bento vai, no momento dele de playground, para a turma com todo mundo, ele imita as crianças subindo no parquinho, ele faz isso. Então, é a hora que ele está ali interagindo com as crianças típicas, porque é do interesse dele estar ali. É do interesse dele estar brincando ali com aquelas crianças. E aquelas crianças brincam com ele naquele momento, porque ali não tem diferença, ali ele sobe, escorrega com todo mundo, balança com todo mundo, ele não tem diferença naquele momento, e a gente aproveita essa habilidade dele muito boa na parte motora grossa e de imitação, para ele estar interagindo com outras crianças. Claro que eu sei que na realidade do Brasil, na realidade de todo mundo, mas eu acho que o foco é trabalhar os nossos filhos, nas dificuldades que ele tem, antes da gente passar para o próximo passo, né? E se a gente conseguir vir essa interação, né, buscando o interesse dos nossos filhos e com que outras crianças brinquem com nossos filhos, é perfeito. E você pode ter um espaço antes da piscina, né? Vamos fazer um clube de interação social todo sábado e eu vou convidar crianças típicas que queiram vir aqui brincar e eu vou treinar essas crianças primeiro para ajudar essas crianças atípicas no foco que elas têm. E as crianças são e as crianças fazem, gente. Aqui nas escolas, tem crianças que saem da salinha de aula deles, regular, com a autorização dos pais, claro, para entrar nas salas nossas, das crianças especiais, para brincar. Isso. E super funciona. Isso é inclusão reversa. É isso. Eu falei isso para Lissandra. Lissandra, anos atrás, eu falei para Lissandra, eu não acredito em inclusão. Não acredito em inclusão porque a gente está querendo enfiar pela goela abaixo da sociedade
enfiar pela goela abaixo das crianças típicas uma criança atípica. É uma forçação de barra. E a intenção do médico, quando indica, a intenção da mãe, quando a topa, a intenção da educação especial aqui no Brasil é uma intenção muito boa. Eu não estou criticando. Mas eu vendo isso, assim, a olho nu, eu sinto que é uma forçação de barra. Agora, quando você está falando preparar esse momento, preparar as crianças típicas para recepcioná-lo. A minha filha convive com crianças autistas desde muito novinha, a Ana Letícia. É a minha filha de 8 anos. A outra também, de 12 anos, também convive. Mas a Ana Letícia, ela começou a conviver mais novinha ainda. Então, eu acho que a sensibilidade dela é maior. E ela fala para mim, oh, mãe, aquela criança é autista? Ela fala autista. Ela não fala, ela é especial? Ela já identifica o que é autismo. E ela identificou o Leandro, filho da Alessandra. Ela falou, mãe, o Leandro é autista. Ninguém falou nada para ela, nada. Nossos pacientes começaram na nossa casa, então eles entravam na nossa casa, viam televisão com as minhas filhas, afogavam a Ana Letícia na água. Mãe, você lembra do fulano que me afogava e puxava meu cabelo na piscina? Ele foi embora, né? Eu lembro disso. Então, para ela era normal, porque ela aceitou isso, como essas crianças que você está falando. Elas aceitaram, elas procuram interagir. Isso é inclusão. Isso sim é inclusão. E a criança, seu filho, escolher o momento que ele quer participar. Eu estou pronto agora, eu estou pronto para ir contra os meus fantasmas, né? Eu estou pronto para me enfrentar. Eu estou pronto, eu quero, agora eu quero. E quando eu não quero, eu não quero que ninguém fique forçando a barra, eu não quero que ninguém fique, vai, brinca, vai. Não, eu não quero, eu não estou afim. E eu achei interessante um dia que a gente se reuniu com as crianças, o filho da Alessandra, a Alessandra falou para mim, Gisele, interessante, ele está entendendo a hora que ele quer participar e a hora que ele quer ficar sozinho, lá com a espada dele, e interagir com ele mesmo, e ficar sozinho no quarto. E a Alessandra, E tudo bem, né? E a Alessandra olhar para aquela situação e não se sentir incomodada, porque o filho não está junto com a maioria das crianças. Pelo contrário, ela ficou feliz dele entender esse time, dele se entender, dele saber a hora que ele queria ficar sozinho. Então, eu fiz isso sem saber isso que você está me sugerindo, na escola que eu trabalho. Falei de uma criança, ela não estava, ela tinha faltado, uma coisa assim, e eu falei sobre autismo. Contei tudo sobre o que eu sabia sobre o autismo para as crianças de 5 anos. Foi lindo, Lissandra. Falando para mim, tia, eu já percebi isso também, que ele não gosta de barulho. Eu percebi que ela faz assim. Eu percebi que a tia ajuda ela na comida. Só que ninguém contou para eles. E quando a criança veio, a professora falou para mim, Gisele, mudou. O jeito das crianças com o fulano ou a fulana mudou para melhor. Então, assim, eu não sabia disso que você está falando. Mas eu achava que era justo eu contar para eles, parar de maquiagem, né? Vamos aceitar o amigo diferente. Diferente por quê? Eu também sou diferente. Por que só ele é diferente? Eu que estou dando aula sou diferente também? E por que não, né? Eu vou explicar aquela característica, Nossa, muito obrigada. Eu aprendi muito com essa live. Obrigada a vocês. E uma coisa que eu quero falar, assim, para as mães, sabe? Assim, levem seus filhos para todos os lugares também. Não tenham medo, vocês, mães atípicas, sabe? Ele vai... Não, leve. A gente não sabe. E, assim, a gente precisa... Não precisa ter vergonha dos nossos filhos, né? Se eles não querem socializar, se eles querem ficar no cantinho deles, ok, mas eles estão ali. E quando eles quiserem, vai ser a hora da gente entrar ali e mostrar, não é forçando. Então, assim, eu levo o Bento para todos os lugares, o Bento vai a tudo com a gente. Não tem nenhuma diferença. O autismo não limita ele, não limita a nossa família, né?
A nossa família tem o Bento e o autismo não decide nada por nós, gente. Quem decide somos nós e o amor que a gente tem por ele. O autismo não limita nem um pouquinho. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todas as mães, que nenhum diagnóstico limita nossos filhos, e nem a nossa família. Nada. Tá bom? Muito obrigada, olha. Obrigada por tudo. E que essa semana de inclusão seja um sucesso, que a gente consiga levar um pouquinho. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Esse é o que mudou nossas vidas completamente. E ele tá aqui, daqui a pouco começa a aula dele. Oh, lindo. Ele foi o que me ensinou a colocar o pé. Tchau, querida, pra vai depois com colocar o Deus. chão. Isso aí. Beijo. Um beijo, vai com Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom.